Oi, amados. Bom dia, paz e graça. Tudo bem? Nós estamos aqui de volta, mais um tempo aí que nós estamos tendo no final de semana. Nós estamos, a partir dessa semana agora, fazendo uma mudança aí nas nossas lives. Nossas lives estavam acontecendo ao vivo, todo domingo às 10 horas da manhã. E agora não será mais live, né? Nós teremos esse tempinho aí, será gravado. E a palavra ela vai ser um pouco mais curta, ela vai ser gravada, porque nós retomamos os nossos encontros presenciais e agora eu passo a ter compromissos aí todas as sextas, sábados, domingo e não poderei mais estar aqui com vocês pontualmente nos domingos às 10 horas da manhã, porque nesses dias eu estarei visitando e acompanhando as igrejas nas cidades. Tá? Que Deus nos abençoe esse novo momento aí e esteja conduzindo a nossa vida de todas as formas. Amém? Hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre uma angústia pessoal, né? Que eu tenho sentido, até por conta de toda essa pandemia, a gente acaba se concentrando um pouco mais nas lives, nos encontros que estão acontecendo na internet, e a gente acaba percebendo algumas coisas que estavam passando meio que despercebido aos nossos olhos. Eu já venho até falando um pouco sobre isso, mas parece que está mais latente para mim nesses dias, que é uma igreja carnal, sabe? Um adoecimento da igreja do nosso século. Hoje a gente olha para as congregações, a gente olha para a igreja de Jesus hoje e a gente percebe que há uma linha muito tênue entre a vida de um discípulo e a vida de uma pessoa do mundo. Há uns dias atrás eu até brinquei, postei na internet, no meu history, dizendo que eu entendia que não há uma linha tênue entre a vida de um discípulo e a vida de um mundano. Há uma muralha da China com guardas armados a cada 6 metros, porque há uma diferença muito grande, amados, muito grande. Muito triste quando você se relaciona com pessoas e você começa a conversar com elas e você descobre que essas pessoas são cristãs. E você se assusta e você diz assim, não, mas você é cristã? E a pessoa diz, sou. Então, é triste isso, porque o correto seria que os cristãos, os evangélicos, os discípulos de Jesus, eles fossem identificados de cara pelo comportamento, pela vida, pela postura. O correto seria que quando você olhasse para eles, você não tivesse dúvida nenhuma de que verdadeiramente aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles idosos, seja lá quem for, eles estiveram com Cristo. Há um episódio depois da morte de Jesus, ou melhor, depois da prisão de Jesus, antes da morte dele, é que Pedro está ali, é o momento em que Pedro nega Jesus. Jesus está preso e Pedro se encontra ali junto com algumas pessoas se esquentando na frente de uma fogueira. E disse que uma das criadas olha para Pedro e diz assim, você é um deles. E Pedro diz, não, 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 eu não sou, eu nunca conheci esse homem. E a criada diz assim, sim, você é um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Os cristãos, os discípulos, quando eles tinham contato com Jesus, a vida deles mudava completamente. O olhar deles mudava, a forma de se expressar mudava, a forma de se comportar mudava. E isso era nítido, as pessoas tinham claramente quem eram discípulos e quem não eram, quem tinha estado com Jesus e quem não tinha estado. E hoje é muito triste você olhar para a congregação, para as congregações, você olhar para as igrejas, você olhar para as pessoas que se dizem discípulas, que se dizem cristãs, e você perceber que essas pessoas, elas não têm uma postura de vida
que seja forte o suficiente para que elas sejam identificadas como cristãs, para que as pessoas olhem para ela e digam, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa dessa pessoa, sabe? No livro de Atos, capítulo 2, quando fala a respeito da vida da igreja, diz que a igreja primitiva, o Senhor ia acrescentando dia a dia, porque há pessoas no meio da vida da igreja, porque diz que eles contavam com a simpatia, a admiração do povo. Então o povo admirava eles, o povo simpatizava com eles, pelo modo de vida, pela postura, sabe, pela forma como eles viviam. E essa é uma carência da igreja moderna, a carência de ter uma característica, de ter um comportamento, de ter uma postura de vida que lhe identifique, que deixe claro de que você é uma pessoa que conhece Jesus e que tem contato com Ele. Eu queria hoje exatamente falar um pouco sobre isso, sobre o que nós chamamos de Evangelho do Reino, e sobre um outro evangelho, que é o evangelho do homem. É um evangelho que está sendo pregado aí nas congregações, nas denominações. É o evangelho que põe o homem no centro das coisas, põe o homem no meio de tudo. Então, tudo que as pessoas vão falar é bênção, é prosperidade, é o homem no centro, é a felicidade do homem. Venha que o Senhor vai te abençoar, venha que o Senhor vai lhe dar, venha que o Senhor quer curar a sua doença, o Senhor quer curar as suas enfermidades, o Senhor quer tirar a sua tristeza, a sua, e o homem, ele passa a ser o centro das coisas. O centro dessa pregação moderna, mundana, diabólica até, amados. Nós precisamos entender que o propósito de Deus é que a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam preconizadas, estabelecidas na nossa vida e no mundo. A oração de Jesus diz isso. Jesus, quando nos ensinou a orar, Jesus diz assim, que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. E como é que a vontade de Deus ela é feita no céu? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que a vontade de Deus é feita no céu? Eu imagino, por exemplo, Deus chamando um anjo e dizendo para o anjo, faça isso, vá em tal lugar. E o anjo dizendo para ele, Senhor, agora não. Agora não, que eu estou cansado. Senhor, eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que essa sua ideia não é boa. E se a gente fizesse isso? Senhor, eu quero isso. Como eu vejo algumas orações, eu exijo, eu tomo posse. Amados, Jesus nos ensinou a orar de outra forma. Jesus disse que a tua vontade, ela seja feita na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus, ela tem que se cumprir na minha vida, da mesma forma que ela é cumprida no céu. E de que forma ela é cumprida no céu? Instantaneamente, sem objeções, sem reclamação. É a vontade dele, é o querer dele, não é a minha vontade, não é o meu querer. Hoje nós vemos uma igreja brasileira, vamos dizer assim, né? Em que o homem está no centro, a vontade do homem prevalece, o homem ora pelas suas vontades. Porque eu quero um carro, eu oro por um carro. Porque eu quero uma casa, eu oro por uma casa. Eu quero uma família, eu oro por uma família. E se eu não estiver satisfeito com aquela mulher, eu oro por outra. A minha vontade. Sabe por quê? Porque nós somos doutrinados a isso, nós somos ensinados a isso. Nós somos ensinados a exigir de Deus que nos abençoe. E o Senhor tem nos ensinado diferente. A vontade dele é a coisa mais linda, mais perfeita. Sabe por que eu digo que a vontade de Deus é perfeita? Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque a Bíblia diz que ela é perfeita. A palavra fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E segundo, porque o significado de vontade de Deus
significa algo igual à perfeição. Para os que estão comigo e que estão anotando, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Essa tem sido minha oração nesses dias. Eu tenho tentado colocar esse salmo na minha vida diária. Salmo 143, versículo 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e me guie o teu bom espírito em terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, o Senhor é o meu dono, é o Senhor que manda na minha vida, é o Senhor que me conduz, eu lhe pertenço. Então não é a minha vontade, é a tua vontade. É a tua vontade que tem que estar pronto. E eu te peço que o Senhor me ensine a amar a tua vontade. Me ensine a fazer a tua vontade, a cumprir a tua vontade. É isso que nós precisamos entender. E essa tem sido minha oração nesses dias, como salmista, de que o Senhor me ensine a fazer a vontade dele. Amados, a palavra que aparece ali para a vontade é telema. E telema significa propósito de Deus, é o que Deus deseja, é a vontade dele, é a escolha dele, é o desejo dele, é o prazer dele, é a satisfação dele. E telema, ela vem da palavra teleios, que significa perfeito. Teleios significa perfeito. E telema significa vontade de Deus, porque é perfeita. Perfeita, amados. Tem um outro texto que eu queria ler com vocês, que é Mateus capítulo 7, versículo 21. Vamos lá, Mateus 7, 21. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a telema do meu Pai, a vontade do meu Pai, o propósito do meu Pai, o desejo do meu Pai, a escolha do meu Pai, a inclinação do meu Pai. E no versículo 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios, e em teu nome nós não fizemos milagres. Você vê que essas pessoas, elas estão se referindo ao quê? A coisas de aparência supostamente espirituais. Supostamente espirituais, amado. Profecia, expulsar demônios e milagres. É como se essas pessoas estivessem dizendo para Jesus: nós tivemos tempo na nossa vida para fazer essas coisas que eram espirituais. Mas no verso 23 diz assim: então eu lhes direi claramente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Amados, a palavra que aparece ali para praticar é ergozonomai. Ergozonomai significa coisas do dia a dia. É trabalhar, labutar, é comercializar, é fazer negócio, é executar, exercitar, realizar, é se empenhar, é produzir, é trabalhar, é adquirir. São coisas do dia a dia. E enquanto essas pessoas estavam dizendo aqui para o Senhor, dizendo assim: nós fizemos coisas espirituais, nós expulsamos demônio, nós fizemos milagres, o Senhor está dizendo: não, eu não conheço vocês, se apartem de mim, porque no dia a dia vocês são iníquos. Jesus não está preocupado, amados, com o nosso culto de sábado, o nosso culto de domingo, o nosso culto de sexta-feira, seja lá de que dia seja o seu culto, mas Jesus está preocupado com o nosso culto do dia a dia.
O culto que nós fazemos quando nós estamos em casa, quando nós estamos com nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. O culto que nós prestamos quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos diante dos nossos colegas. Quando nós nos vemos diante de situações em que nós temos que escolher entre a nossa vontade e a telema, que é a vontade de Deus. E Jesus diz aqui, esse Senhor diz assim: nunca eu vos conheci, se apartem de mim, porque no dia a dia, quando vocês estão trabalhando, quando vocês estão comercializando, quando vocês estão fazendo negócios, quando vocês estão executando, exercitando, se empenhando, produzindo, trabalhando, adquirindo, comprando, vendendo, vocês são mundanos. Vocês são iníquos. Ainda no livro de Mateus, no versículo 12, no capítulo 12, desculpa, versículo 50, Jesus diz: pois todo o que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Mateus 12, 50. E você vê por aí as pessoas se autodenominando cristãos, se autodenominando irmãos. Irmãos de quem? Eu sou irmão de Jesus. Irmão de Jesus é aquele que faz a vontade do Pai Celestial. Esses são os irmãos de Jesus. É o que cumpre a telema. É o que o obedece no dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, onde estiver. Este é o irmão de Jesus. Estes são os meus irmãos. Ainda no livro de Mateus, capítulo 21, nos versículos 28 a 32. Tem uma história ali interessantíssima, Mateus 21, 28. Conta a história de um pai com 2 filhos. E ele diz assim: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e chegando-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. E chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo: filho, vai trabalhar na vinha. E respondeu este: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E Jesus pergunta: qual dos 2 fez a telema do Pai? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E os discípulos respondem: o segundo. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, elas entram diante de vocês no reino de Deus. Eu levei muito tempo para entender esse texto. Como é que meretrizes e publicanos estão entrando na nossa frente? Estão nos precedendo, estão passando por nós. É como se nós estivéssemos numa corrida e a gente cansa e a gente vê meretrizes, prostitutas, publicanos, pecadores passando na nossa frente e tomando um lugar que seria nosso. Jesus estava falando isso para os judeus. Sabe por quê, amados? Porque Jesus disse que o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. E quantas vezes as pessoas estão dizendo sim e depois dizem não? Quantas vezes, quando Jesus diz o vosso sim seja sim, o vosso não seja não, é porque o primeiro sim é quando a gente se compromete, o segundo sim é quando a gente faz. E quantas vezes você vê discípulos, pessoas que chegam nas reuniões cheios de sim e se comprometem com Jesus e com a igreja, e louvam e cantam e dizendo ao Senhor: eu vou te amar, eu vou te obedecer. E durante a semana não cumprem, porque o sim deles é não. E aí você vê pessoas que não querem nada com Jesus, e Jesus chega para elas e diz assim: vem a mim. Ela diz: não, eu não quero. Mas depois elas se arrependem. E elas mudam de vida. E aí você vê aquele homem que mentia, parando de mentir e falando a verdade.
E aí você vê aquele homem que traía a esposa parando de trair e sendo um pai e um marido fiel. Amados, quem está obedecendo a Telema? São os que se comprometem e não cumprem? Ou aqueles que têm prometido? Ou melhor, que aqueles que sem prometer nada têm cumprido a vontade do Pai, a Telema de Deus? Mateus capítulo 26, versículo 41, mostra essa crise interior que Jesus passou e que você passa, que eu passo, que é a crise da nossa luta contra a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, apesar de ser perfeita, nós não queremos fazer. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós somos maus. E aí Jesus está naquela crise ali. Jesus chega para o Pai e diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice. E no capítulo 26, no 42, ele diz assim: se este cálice não puder ser tirado de mim, que a sua telema se cumpra na minha vida, que seja feita a tua vontade. Nós não podemos, amado, estar sendo conduzidos por aquilo que nós, sabe, que nós estamos cheios na mente. Ah, eu sei disso, eu sei. Isso não pode conduzir a minha vida. O que tem que conduzir a minha vida é prática. É aquilo que eu faço no meu dia a dia, é a minha vida, é a minha postura, é o meu comportamento. Isso é que é nascer de novo. Isso é que é ter uma vida que agrade ao Senhor. Então, você pode me perguntar assim, Paulo, quais são as características, então, de um homem que conhece Jesus? Quais são as coisas fundamentais, as características de um discípulo? E eu vou dizer para você três características de um discípulo. A primeira característica é que ele nasceu do Espírito Santo. A segunda característica é que ele está sujeito, debaixo da vontade do Senhor. E a terceira característica, mais bela de todas, é que o discípulo é aquele que sofre. Jesus está lhe chamando para sofrer, porque ele sofreu. Primeiro, nascer do Espírito Santo. Segundo, estar sujeito, debaixo da vontade do Senhor. E terceiro, é sofrer por ele. Quando eu falo sobre nascer do Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para vocês: jamais alguém poderá ser discípulo de Cristo se ele não tiver sido inserido como discípulo por cima. João capítulo 1, versículo 12, é um texto que todo mundo conhece, mas João 12 diz assim: todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder. Se a palavra fala que deu-lhes, é porque você não tinha. Eu só posso dar para você uma coisa que você não tem. Então, amados, nenhum de nós temos o direito de sermos filhos de Deus, nenhum de nós. Nenhum de nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas a palavra diz que quem recebe ele, recebe o poder. Nos foi dado o poder de sermos filhos de Deus. E no versículo 13 ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Não nasceram da carne. Por que não nasceram da carne? Ou melhor, não nasceram do sangue. Por que não nasceram do sangue? É porque para você nascer do sangue, você tem que ter sido irmão de Jesus, do mesmo pai e da mesma mãe. E não era isso. Nós não somos irmãos de Jesus porque somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Não é de sangue. Não é da vontade da carne. Entendeu? Não é da vontade da carne. De você dizer assim, não, eu quero ser igual a Jesus,
Então, pela carne eu vou conseguir isso. Não, a carne não tem poder para isso, amados. E também não é da vontade do homem. Não é porque o homem se declara cristão ou irmão de Cristo ou filho de Deus que ele é. Não depende da vontade dele. Depende da vontade de Deus. Porque João 3, capítulo 6, diz que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. São duas coisas completamente diferentes, duas naturezas diferentes, carne e espírito. E eu tenho visto muita gente carne querendo ser espírito. Muita gente terreno querendo ser celestial. Muita gente humano querendo ser consagrado. Amados, essa mudança, ela é feita pelo arrependimento. Lembra da história dos dois irmãos, dos dois filhos? Diz que o segundo, se arrependendo, foi obedecer o pai. Nenhum de nós chega a cumprir a vontade de Deus se nós não passarmos pelo arrependimento. E quando nós passamos pelo arrependimento, o Senhor, o Pai, nos insere em Cristo e nós recebemos poder, graça, autoridade para sermos colocados como filhos de Deus. É o Espírito de Deus que nos introduz na igreja e nos introduz na escola de Deus. E que escola é essa, Paulo? O que vai acontecer nessa escola? Eu entro nessa escola é para sofrer pressão, é para sofrer perdas, é para sofrer. Aí entra o segundo ponto. Segundo ponto. Antes eu quero falar sobre a sujeição. Segundo ponto, sujeição. Nós precisamos estar sujeitos ao Senhor, obedecermos à vontade dEle, obedecermos o telema, obedecermos. E nós vamos ter as nossas crises, mas nós temos que sempre escolher a vontade de Deus. E aí nessa crise entra o terceiro, que é o sofrimento. Alguns entendem que o sofrimento é algo optativo, que depende de algumas pessoas. Não, ele está sofrendo porque ele é pastor, o outro está sofrendo porque está sendo consagrado. Amado, o sofrimento está ligado à vida daqueles que seguem Cristo. Não pode existir uma vida de um cristão sem sofrimento, porque não há cruz sem sofrimento, não há glória sem cruz. Romanos 8,17 diz assim: se nós somos filhos, nós somos também herdeiros, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Que maravilha, que coisa linda! Dizer que você é herdeiro de Deus, dizer que você é co-herdeiro com Cristo. Eu já vi um pastor pregando sobre isso e ele dizia assim: nós temos todo o ouro e a prata, porque nós somos herdeiros de Deus, que é o dono do ouro e da prata. Só que o texto ele continua dizendo assim: se nós participamos dos seus sofrimentos, da mesma maneira nós participamos da sua glória. Romanos 8,17. Nós não podemos, amado, ter direito à glória, a sermos participantes da glória, se nós não participamos dos sofrimentos. Jesus nunca enganou os ouvintes com mensagens atraentes, prometendo descanso, prometendo bem-estar, prometendo prosperidade mundana, mas ele deixava claro que quem queria seguir ele tinha que renunciar à própria vontade, uma entrega total. Era um chamamento a homens de coragem e não a homens acovardados que estão procurando seus próprios interesses e apenas satisfazer as suas vontades. Marcos, lá no capítulo 8, 34, Marcos 8, 34, Marcos deixa isso claro. Marcos escreve dizendo que Jesus, convocando a multidão, Jesus diz: se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Porque quem quiser salvar a sua vida tem que perder. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, sai ganhando. Não há dúvida, amados, de que o chamamento de Cristo a seus discípulos envolvia sofrimento. Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo escreve aos Filipenses dizendo: porquanto por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Amados, sofrer por Cristo é uma graça, é uma dádiva, é um motivo de alegria. São as condições que Deus estabelece para nós, se nós queremos ter uma vida que agrade a Ele. Não é para qualquer um seguir a Cristo, é somente para aqueles que estão dispostos a obedecer às condições dos seus chamamentos. Oh, Senhor Jesus, nos mostre esse caminho lindo, esse caminho sublime, Senhor. Um caminho de perda, de renúncia, um caminho de sofrimento, mas que produz alegria no teu coração. Oh, Senhor Jesus. Oh, amados. Qual é a cruz que nós devemos carregar? A cruz que nós devemos carregar é abrir mão da nossa própria vontade. É abrir mão da nossa própria vida, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios anseios, para cumprir o telema que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela dói, amados. Mas ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela dói. Quando Deus manda a gente não mentir, falar a verdade, dói. Quando Deus manda a gente perdoar, conceder perdão, dói. Quando Deus manda a gente amar as esposas e manda as esposas se submeter aos maridos, amados, amar as esposas dói. Se submeter aos maridos dói. Disciplinar filhos dói. Ser sincero dói. Cumprir a vontade de Deus dói, mas essa é a nossa glória. Conhecer a Cristo significa participar desse sofrimento, e é um sofrimento lindo, porque você sofre, porque você está deixando sua vontade de lado, mas você está cumprindo a vontade daquele que lhe chamou. Esta é a cruz. Este é o verdadeiro conceito de sofrimento. Então, se você quer sofrer abrindo mão da sua vontade, abrindo mão dos seus desejos, e você quer vir para que a vontade de Deus, o telema de Deus se cumpra na sua vida, mesmo que você sofra com isso, mas que na sua vida a vontade de Deus se cumpra com a mesma rapidez, com a mesma eficiência que ela é cumprida no céu. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo àqueles que sofrem por amor. Aqueles que sofrem porque amam a Cristo. E aí, quando você entrar em qualquer lugar, quando você for visitar qualquer congregação, quando você ouvir qualquer pessoa, que as pessoas estiverem falando, dizendo, pare de sofrer, Deus quer lhe abençoar, você vai poder dizer assim, não. Deus quer cumprir a vontade dEle, mesmo que isso me cause dor. E eu estou cumprindo, desejoso, querendo, no meu dia a dia, na minha vida diária, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, onde eu estiver, eu quero cumprir essa vontade de Deus, porque ela é telema, ela é perfeita. Ela é perfeita. Amém? Que Deus possa cumprir isso na sua vida e possa levantar uma multidão de homens e mulheres desejosos por conhecer a vontade de Deus, por conhecer o desejo dEle, por conhecer o telema dEle, por cumprir essa vontade nas suas vidas. Que Deus nos abençoe e nos torne discípulos verdadeiros de Cristo. Beijos no coração.